Olá, boa noite, bom início de noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um webinar da Faculdade FPCAF. Meu nome é Raquel, eu sou coordenadora de cursos aqui da Faculdade FPCAF e vou conduzir o nosso webinar de hoje juntamente com o nosso excelentíssimo convidado, o Roger Pereira. Bem, o objetivo desse encontro hoje é atingir um público específico nosso, principalmente de alunos da Faculdade FPCAF, que estão interessados em áreas de controladoria, trabalham em áreas de controladoria, mas têm especialmente interesse por uma pequena parte da grande área de controle gerencial, contabilidade gerencial, que é a parte de custos. Não necessariamente somente a parte de contabilidade de custos, mas controle, gestão de custos em geral. E por conta disso, nós achamos interessante falar de uma figura importante e que existe no contexto, né, na estrutura da organização em que o Roger trabalha, que é o controller de operações, que acaba sendo o responsável por garantir que as operações diárias de uma organização corram sem maiores problemas e de maneira eficiente, mas que tem um papel essencial na gestão de controle de custos. Além disso, como um controller, ele tem sim uma função importante de atuar como um business partner da área de finanças. O Roger tem uma trajetória super interessante, nós somos colegas de trabalho já, e ele está aqui para compartilhar um pouquinho disso tudo com vocês hoje. Falando um pouquinho rapidamente, o currículo do Roger, ele é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Oswaldo Cruz, tem pós-graduação em Finanças Corporativas, M&A e Equity, uma outra pós-graduação em Gestão de Pessoas, Liderança e Coaching, ambas pela PUC do Rio Grande do Sul. E o Roger tem aí uma trajetória super especial, são 20 anos de experiência na área financeira, né, passando por áreas de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, passou também por controladoria local e regional, participou de integração de aquisições, atuou em áreas de compliance, em temas de transfer price, e hoje ele é, como eu mencionei, o controller de operações em duas das maiores fábricas da DSM Produtos Nutricionais do Brasil. Roger, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, fique à vontade, pessoal. É para ser uma conversa, tá? Um bate-papo. Então, o Roger ele tem aí alguns slides para apresentar para vocês, mas fiquem bem à vontade para direcionar as suas perguntas aqui no chat. A ideia é realmente que seja uma conversa, fiquem bem à vontade, tá bom? A palavra é sua, Roger. Obrigado, Raquel, pelo convite, né? Acho que é sempre muito bom quando a gente compartilha conhecimento e muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? E realmente, como a Raquel disse, time, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Raquel, se você puder me ajudar só nesse sentido de ver as perguntas, pode me interromper no momento que for. Não tem problema, tá? De ser durante a apresentação. Hoje é para a gente bater mesmo um papo sobre o que seria o controller de operações, né, dentro do contexto de empresas multinacionais. A gente sabe que existe, né, para cada empresa um modelo diferente de controladoria, né, no quesito de o que o controller de uma empresa faz, se você comparar com outras empresas. Mas eu vou dar hoje um overview para vocês, né, dessa questão do controller de operações, e a gente vai conversando, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela, mas antes eu só quero fazer uma breve apresentação minha, né? Eu tenho mais ou menos 22 anos de experiência na área financeira. Eu comecei, na verdade, a minha carreira na empresa do meu tio, na verdade, com 12 anos, então eu fazia muita coisa lá até os 16. Os 16 anos eu passei no concurso do Conselho Regional de Contabilidade, entrei como office boy lá, e depois dessa parte de office boy, eu acabei entrando na área de cobrança, né? Então, basicamente, eu atuava na cobrança de anuidades dos contadores e todo o panorama de contas a receber. Depois fui para a tesouraria, depois fui para contas a pagar.
Após 8 anos no CRC, eu entrei na empresa que, na época, se chamava Tortuga, Companhia Limitada, que era bem forte e que ainda é, na verdade, né, a marca dentro da parte de rural, né, a questão de venda de insumos, né, de rações para gado, principalmente, né, o foco. Mas essa empresa ela foi comprada alguns anos atrás pela DSM Produtos Nutricionais, onde começou todo um processo de transição, de integração. E aí, entrando na Tortuga depois de 8 anos da IC, eu comecei a entrar na área, eu entrei na área de contas a pagar, e aí eu fui galgando, né, várias posições dentro de contas a pagar. Entrei depois de alguns anos na área de controladoria regional, onde, né, a gente trabalhei bastante em processo de orçamento, e muitas outras funções dentro da controladoria regional, como transfer price, análise de projetos. E aí, depois de alguns anos, eu assumi a controladoria de operações de uma planta recém-adquirida pela DSM, na cidade de Brotas. E depois de 3 anos aproximadamente, assumi a posição de 2 plantas da DSM, do negócio de ruminantes, que é inclusive da marca Tortuga, né? Então, hoje, eu faço a parte de controladoria de 2 plantas, né? Uma aqui no interior de São Paulo e a outra no litoral do Ceará. Mas é só... Eu acho que você parou de compartilhar a sua tela. Sim. Acho que caiu. Uhum. Acho que você queria compartilhar um slide, né? Sim, vamos lá. Vocês já estão vendo? Mas não em formato de... Agora sim, perfeito. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho da minha carreira, de quem eu sou, né? Sou brasileiro, nasci em 84, solteiro, administrador, né? Como a Raquel falou, né? Tenho a pós hoje em finanças corporativas, M&A, e agora estou terminando, na verdade, de gestão de pessoas. E aí a gente vai falar um pouquinho muito da figura do business partner, e aí vocês vão entender por que eu entrei nessa gestão de pessoas sendo um profissional de finanças, né? E, além disso, eu tenho uma certificação de web designer, que numa determinada etapa da minha vida, eu comecei a trilhar um caminho de informática, de TI também. Bom, meus hobbies são viajar, sempre viajar, eu adoro viajar, videogame, jogos de tabuleiro, e uma das coisas que eu adoro é ensinar. Então, estar aqui, para mim, na verdade, é um prazer. Eu adoro ensinar e adoro compartilhar experiências. E valores a gente sempre tem, eu creio que cada um de nós temos, e o meu, honestidade sempre, trabalho em equipe, criatividade e sempre sendo protagonista da minha vida e da minha carreira, que eu acho que isso é um ponto importante, né? A nossa carreira ela não depende do chefe e ela não depende da empresa, ela depende só de nós mesmos, né? Então, vale a pena dizer isso, tá? Mas é uma breve introdução, uma rápida introdução para pelo menos vocês me conhecerem um pouco mais e a gente começar a entrar nos temas, tá? Bom, o que faz um controle de operações, né? Eu acho que, como eu já até mencionei, é importante falar que para cada empresa existe um desenho do controller de operações e em muitas empresas, inclusive, não existe uma figura, talvez, de controller de operações. Então, acho que é importante dizer isso, que não existe uma fórmula mágica ou uma fórmula padrão para um controller de operações. Cada empresa ela tem uma cultura e cada empresa ela tem um modo de agir e tem uma estrutura de finanças que é diferente de outra. Então, talvez o que vocês vão ver aqui é hoje o que eu vivo como controle de operações, que pode, de repente, ser na sua empresa um pouco diferente, porque existe uma estrutura diferente de finanças e talvez o controle de operações em outras empresas, ele não tem algumas atribuições que tem aqui, ou talvez ele tenha algumas que eu não incluo aqui. Mas é importante apenas eu dizer isso para que vocês tenham essa ideia, tá? Ele não é uma coisa fixa, escrita no papel, que a gente segue e fala, não, isso é o controle. Mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da nossa vivência, para compartilhar um pouco o conhecimento que a gente tem hoje
nessa posição, tá? Então, o controle de operações, eu acho que a principal, né, função hoje de um controller, né, dentro das funções, dentro de todo o nosso trabalho, dentro de toda a nossa rotina, né, o início é o controle de custo fixo. Então, a primeira coisa que o controller ele tem que garantir é que a fábrica, né, que a gente está falando de operações, e acho que também é um outro ponto importante. O que é operação? Né? O que é operations? Geralmente, em empresas multinacionais, se refere a uma área onde você tem fábricas, né, onde você tem um processo fabril. E aí, esse controller ele vai estar focado para essas atividades fabris. Então, acho que é um outro ponto importante da gente salientar, porque em empresas multinacionais, empresas grandes, você tem a figura do Operation Controller, que é o controller que vai focar na parte fabril, mas você também tem outras figuras. Você tem o Business Controller, que já é um controller que vai trabalhar para o negócio. Ele já vai ver mais questões de rentabilidade, de vendas, de EBITDA, de P&L. Então, ele vai estar mais focado nessas funções, nessas atividades. O controle de operações, ele vai olhar, então, a planta como um todo e ele vai começar a ver realmente como que está o processo financeiro dentro dessa planta, dentro dessa fábrica ou dentro do site. São nomes que a gente dá. Então, dentro dessa estrutura de controle de operações, a gente tem, né, a principal função, uma das principais funções é o controle do custo fixo, que é, na verdade, toda a gestão que nós estamos, né, que a gente tem que fazer para garantir que a planta, que a fábrica, ela vá atingir o seu budget ou ficar abaixo do budget, porque a gente sempre está tentando fazer com que a fábrica seja competitiva. E para a fábrica ser competitiva, ela tem que ter os melhores custos, ou seja, menores custos possíveis. E o controle do custo fixo ele é super importante nesse sentido, porque a gente vai precisar disso para garantir essa competitividade. O produto que sai da planta, ele tem que sair com o menor custo possível. Para quê? Para que o nosso departamento de vendas, ao calcular a precificação desse produto, consiga ter uma boa margem para ele, né, quando se vende para o cliente. E aí nós sempre temos que acompanhar o controle, o custo fixo da planta. Então, basicamente, o que né, compõe o custo fixo? Salários, né, aluguéis, serviços. Né, uma área super importante dentro das fábricas, que é um custo grande, é a manutenção, porque você imagina, quanto mais complexo é a sua planta, quanto mais complexo é a natureza da planta, seja uma planta de transformação química, seja uma planta apenas de premix, que ela mistura, ela vai ter um gasto de manutenção muito grande, e aí você sempre precisa desafiar e sempre precisa acompanhar esse gasto da manutenção para ela não extrapolar o budget, porque no meio do caminho muitas coisas acontecem, uma máquina quebra, a planta para, e aí vem a manutenção e você tem que realmente acompanhar esses custos bem de perto. Mas nós temos salários, né, que já é uma questão também que é um custo grande, nós temos aluguéis, né, da planta, nós temos serviços, né, N serviços, seja serviços na área de facility, serviços na área de segurança, serviços na área de produção. Então, isso tem que ser bem manejado, o quanto que a gente está gastando né, nesses serviços, o quanto está sendo os reajustes, né, como que a gente está passando a inflação, índices de GPM, IPCA. Então, você tem que sempre estar acompanhando isso, né, para você realmente garantir que a planta ela entregue o que ela se comprometeu no início de cada ano, de cada budget. Então, isso é um ponto super importante para o controle de operações, né, para que a gente consiga realmente trazer valor para o negócio e realmente se tornar, né, mais vantajoso, né, nesses termos. Opa, a planta ela produz mais, mas ela mantém o mesmo custo fixo. Então, sempre é um desafio para o controle de operações junto com os gestores. Dentro disso, nós temos uma questão muito importante, que são as variações. E aí você vai me perguntar, Roger, o que são variações? Variações, na verdade, ela é basicamente o que difere a minha ordem de produção do que eu planejei
e do que ela aconteceu no final do mês ou do ano. Então, para explicar melhor, assim, onde nasce o custo dentro da fábrica? Ele vai nascer dentro de uma ordem de produção. O que a ordem de produção ela tem? Ela tem a Bill of Material, então ela tem a lista dos materiais, onde eu falo que para fazer 1 quilo desse produto, eu vou usar 5 quilos dessa matéria-prima, 4 quilos dessa, então eu tenho já uma lista onde eu sei do que eu vou, o produto acabado que eu vou produzir, quais são os ingredientes que eu vou usar para fazer essa produção desse produto acabado. Então, eu tenho isso, que ela já me dá, então, o consumo para cada matéria-prima e ela já me dá o preço que eu estou considerando para cada matéria-prima. E nisso, quando se calcula custo, ele vai pegar essa parte da produção e aí nós vamos calcular o custo, que a gente fala custo padrão, para aquele determinado material. Além disso, além da matéria-prima, eu tenho que também colocar a questão do custo fixo. Então, assim, eu tenho um custo fixo, eu tenho que pegar todo o meu custo fixo e transformar em valor na ordem de produção. Então, se eu produzo 1.000 quilos e eu tenho R$ 1.000 de custo fixo, eu tenho um custo unitário. Se eu produzir 1.000 quilos, mas eu tiver R$ 800 de custo fixo, eu fico melhor. Eu produzi a mesma coisa, mas ao invés de 1.000, eu produzi 800. Então, eu gastei 800 mil. Então, na verdade, eu tenho um ganho. Então, essas são as variações que eu tenho. Tanto de matéria-prima. Eu tinha na Bill of Materials que eu ia usar 5 quilos, por exemplo, do sal. Mas eu usei 4. Então, eu ganhei 1 quilo. Essa variação minha foi positiva. Eu produzi o mesmo 1 quilo de produto acabado, usando, ao invés de 5 quilos, 4 quilos. Foi uma variação positiva. Desculpa. E aí, depois do custo fixo, eu falei que eu ia produzir 1 quilo, mas gastando R$ 5 de custo fixo. Mas eu gastei 4. Então, eu tive uma variação positiva nesse produto. Então, essas são as variações que nós geralmente analisamos no final do mês, em anos de budget, para ver o quanto que nós estamos melhor ou pior relacionado ao que tem na ordem de produção, seja em matéria-prima ou seja em custo fixo. E aí, algumas empresas, a gente dá alguns nomes para isso, né? Algumas empresas chamam isso de coverage, né? Que é a minha diferença entre o que eu previ e o que foi meu actual. E algumas outras empresas dão, né, diferenças, enfim, tem N formas de abordar isso de acordo com a companhia. Mas esse é um assunto muito importante, porque através disso a gente analisa a eficiência da empresa. Quanto a gente está sendo eficiente no uso de matéria-prima, o quanto que a gente está sendo eficiente no preço da matéria-prima, quanto que compras está sendo eficiente na negociação, o quanto que a planta está gastando de custo fixo. Se a gente tem um custo fixo X, estamos produzindo o mesmo, então é muito, muito importante essa questão de variações. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Bom, depois a gente tem a questão do CAPEX, né? São os investimentos. É um assunto super importante dentro da fábrica. Afinal das contas, a gente está com toda a gama, né, aqui de investimentos, de maquinário. Então, isso é um assunto super importante dentro de uma fábrica. Então, a gente tem que analisar quanto que isso vai ser, né, quanto que é o investimento, quanto que a gente vai ter de retorno, NPV, payback. Então, isso daí também é um papel do controller analisar, aprovar projetos de investimento, que é super importante. Paralelamente, se eu tenho CAPEX, eu vou ter depreciação, que entra no custo fixo, né? E é um outro ponto importante para poder também atuar nisso, né? Então, eu faço o link do que eu vou investir, do que vai ter de depreciação. Outro ponto importante do controller é a questão da governança e do compliance. Hoje em dia é muito importante isso, você analisar o que está entrando, como está o seu fluxo de notas fiscais dentro do site, como estão as suas aprovações, o quanto realmente a gente está tendo, né, de
de melhorias, né, nos processos, né, de cartões corporativos, né, super importante esse controle. É super importante analisar como que a gente está trabalhando, né, em termos de governança, se as pessoas elas estão olhando os seus custos, analisar tudo isso, porque realmente no final do dia você depende muito de pessoas para você poder ter os resultados melhores, né? E a gente vai falar um pouquinho do business partner depois. Então, essa parte de governança e compliance é super importante dentro do universo de operações. Outra parte importante do controller é a melhoria contínua, então a gente tem que sempre incentivar. Pessoal, vamos trazer projetos que vão agregar valor, que vão reduzir custos, que vão aumentar a capacidade da planta para produzir, porque quanto mais eu produzo com o mesmo custo fixo, mais eu tenho um custo unitário melhor. Então, a gente realmente, né, vai trabalhando nisso, e isso é super importante, né? Projetos. Obrigado, viu? Estou com um ajudante aqui hoje, gente. E aí, isso é uma parte muito importante dentro da fábrica, né? Incentivar, analisar. Olha, Rod, temos aqui um projeto que vai ter uma concentração melhor dessa matéria-prima, com isso a gente vai reduzir matéria-prima. A gente, como controle, a gente incentiva e a gente analisa para ver o quanto que a gente vai ter de ganho de verdade nesses projetos, né? E esse é um assunto muito importante nos nossos dias, né? A gente vai falar um pouco do Business Partner no próximo slide, e isso foi se incluindo, né, no passar do tempo na figura do controller, né? Outro ponto importante, que é basicamente o nosso core também, é budget e revisões, né? RAFs aí são revisões, forecasting. Então, a gente faz um budget, depois a gente prepara, analisa, e a gente está no mundo que a gente falava que era VUCA, agora a gente fala que é BUNny, e é um mundo instável, é um mundo totalmente que você faz um budget num ano, passa um mês, 2 meses, já mudou toda a sua realidade. Então, você geralmente faz vários forecasting, ou forecast até de um mês para o outro, e aí isso é uma das coisas muito importantes que a gente tem que ter para a gente poder sinalizar se a gente vai ter algum impacto ou não. Então, isso é bem importante. Gestão de materiais é outro ponto que é muito importante nos nossos dias, né? Como que está sendo feita a gestão dos materiais, como que a gente está fazendo os inventários desses materiais, né? Como nós estamos fazendo toda a gestão dessas variações também de matérias-primas, como que está sendo a estocagem delas, o quanto que a gente está pagando por elas, o quanto que a gente está ganhando ou perdendo em termos de performance da planta, né? Então, isso é bem importante, como que está a entrada dessa matéria-prima, como que está sendo feito os write-offs, a gestão, né, de vencimento de matéria-prima, se a gente realmente, né, está deixando muita coisa expirar, se a gente está deixando muita coisa vencer, ou, de repente, usou uma matéria-prima que não vai usar. Então, essa gestão é muito importante para o negócio, né? Ela vai impactar uma linha importante do P&L, que a gente chama de period costs, ou custos de período, onde nós vamos realmente ver, talvez, um impacto grande se essa conta ela não for bem gerenciada, porque isso não entra no custo do produto. Então, consequentemente, a empresa vai ter que pagar isso, e é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, e como controller a gente tem que estar olhando, a gente tem que estar vendo, a gente tem que estar influenciando as pessoas para fazer o melhor possível nessa gestão. E aí aqui a gente fala um pouco de inventários, mas na verdade aqui ela é uma outra vertente, não é a questão do inventário cíclico, do ajuste, mas é justamente entender como está o nosso working capital. O quanto que a gente tem de matéria-prima, peças de reposição, manutenção e outros materiais parados no nosso estoque. Com certeza que todos sabem que um custo parado no estoque é realmente um custo que não vai ter nenhum rendimento para a empresa, ele não vai trazer nenhum ganho para a empresa, ele vai ficar lá parado. E a gente tem que sempre, como controle de operações, influenciar e acompanhar como que estão os nossos níveis de inventário. E aí, com certeza, sempre tentar desafiar e sempre tentar trabalhar como business partner para a gente ter o menor inventário possível, para que a empresa ela pegue o seu dinheiro e invista em algo que vai trazer alguma rentabilidade para ela, do que ficar parado no estoque, né? Então, isso é super importante. E, além disso, nós temos outras funções inerentes, né?
E aí a gente fala que a gente tem, né, vários stakeholders, então o stakeholder interno é a planta. Então, assim, a gente tem desde o site director até, né, o analista para poder atender, para poder ajudar, para poder verificar as demandas da planta, entender o que eles precisam e também ser um business partner deles para finanças. Nesse modelo que eu mostro para vocês, o contas a pagar, o contas a receber, a tesouraria, o departamento fiscal, ele não está embutido dentro da função do operation control dentro desse cenário. Outras empresas talvez tenham debaixo do controller a área fiscal, a área de contas a pagar, a área de contas a receber, a área de tesouraria, tudo no mesmo guarda-chuva. Por isso que eu digo para vocês, é importante apenas entender que isso aqui não é um modelo padrão, ele é um modelo que difere de empresa para empresa. Então, dentro desse modelo, os nossos internos stakeholders é a planta, mas os nossos externos nesse modelo é a área de finanças como um todo. Contas a pagar, Roger, tem um problema na planta aí, pode me ajudar? Vamos lá, vamos tentar ser um business partner para finanças relacionado à planta. Roger, tem uma nota fiscal aí parada, né, que não lançaram, pode me ajudar? Então vai lá o controller para poder influenciar para essa nota ser lançada. Então, é basicamente isso que a gente tem hoje como regra, como funções dentro do controle de operações e que realmente faz parte hoje da posição. Mas como eu disse para vocês, difere muito de empresa em empresa. Você vai ver talvez controle de operações, onde algumas coisas aqui são geridas por áreas que são fora da planta, como vai ter outras funções. Em muitas empresas, por exemplo, o controle de operações ele administra algumas áreas além de finanças. Por exemplo, o administrativo. É comum que o controller também assuma a área de facilities ou a área administrativa. Então, isso é um modelo também que existe. Outros modelos, como eu disse, o controle de operações ele tem dentro da planta alguém que trabalha com fiscal, alguém que trabalha com contas a pagar, alguém que trabalha com tesouraria, alguém que faça todo o fluxo, né? Então, difere, mas esse hoje é o que a gente tem hoje como controladoria de operações para compartilhar com vocês. Raquel, até aqui tem alguma dúvida, alguma coisa? Por enquanto, tudo bem, Roger. Queria só reforçar para todos que fiquem à vontade para mandarem suas perguntas no chat. Eu vou direcionando para o Roger. Roger, se não estiver conseguindo olhar o chat ao mesmo tempo, fica tranquilo que eu te aviso. Tá ótimo. Fiquem à vontade, gente, para perguntar, tá bom? Bom, mas aí, gente, a gente está falando tanto de controller, né? Controllers, ou na sua empresa, gerentes financeiros, né? E aí, a gente começa a entrar num tema super importante dentro dessa carreira, que é a transformação do gerente financeiro e do controller como um business partner, um parceiro de negócios dentro de finanças, né? Isso é super importante e é super relevante nos nossos dias dentro das empresas. E esse slide ele mostra um pouco a evolução que nós estamos tendo, né? Isso não significa, é importante reforçar aqui no início, que não significa que, por exemplo, o reporter ele seja hoje, né, o controle não faz mais reporter, ou não faz mais a parte de controller. Você pode ter a junção das 5 partes aqui que vocês estão vendo. Cada um você tem algumas coisas, mas você não é mais só um reporter, mas você não é mais só um controller. Você vai começando a ter outras importantes funções como business partner. Como o nome diz, ele não é mais só um controller, ele não é mais só um gerente financeiro que vai pular, olha, eu tinha 100, gastei 50, eu vou reportar e foi isso. Esse era o modelo antigo, onde as empresas, onde o controller, onde alguém que trabalhava em finanças era só repórter, né? Ele só reportava, ó, o meu P&L é esse, o meu balanço é esse, tá aqui. Simples, né? Fazia um gerenciamento de custo, a manutenção foi 100, gastou 200, uma breve explicação, né? Então, assim, antigamente, essa função de gerente financeiro, você era um reporte. Você tinha os KPIs, ó, atingiu, não atingiu,
né? Você focava internamente, era isso, era aquilo, fazia forecasts. Então, né, no passado, né, ou alguns tempos atrás, isso era uma função hoje natural do controller, do gerente financeiro, era só ser um report. As coisas foram evoluindo, e aí, do reporter, eu comecei a ter uma parte mais de controladoria, de governança, então eu comecei a focar mais em controles, em riscos, já comecei a fazer um histórico, uma análise de histórico, ver aqui, opa, por que está gastando mais, qual que é a nossa tendência, analisar tendências, né? Começamos ter mais acuracidade nas informações, ter mais confiança, consistência, fazer um forecast mais detalhado. Então, assim, isso foi se tornando uma parte mais de controllership, ou, né, controladoria dentro do gerente financeiro. Mas a parte do report, a parte de controladoria, já não estava sendo suficiente. Né? Não adianta só ficar focado nisso. E a gente começou a entrar numa fase mais de análises. Né? E aí a gente começou a ter análises financeiras, olhar o negócio, olhar o mercado, ver como o mercado está, fazer uma análise de tendência, né? Fazer uma gestão de stakeholders, né? E aí ver o que a gente precisa trabalhar nas relações. Começamos a trabalhar com melhorias contínuas, um processo de melhoria, como eu disse para vocês naquele slide anterior, né? Analisar o que dá para adicionar valor para o negócio, o que dá para fazer de iniciativas, o que dá para fazer de projetos. E a começar a construir um plano colaborativo. Ah, eu não sou só o gerente financeiro lá no report, colocava um número e mandava. Agora eu discuto, agora eu chamo pessoas para discussão. Gerente da produção, vem aqui. Gerente da manutenção, vem aqui. Né, pessoal da qualidade, pessoal da segurança, pessoal do administrativo. Vamos sentar, vamos ver o que você tem, o que você precisa. E aí você começa a fazer uma parte mais de análise mais detalhada. Depois você vai para uma etapa de influência. Né? E aí, assim, não adiantava só analisar. Não adiantava só chamar todo mundo para a mesa. Você tinha que começar o quê? A criar um relacionamento, a criar uma base mútua, né, de confiança. Então, isso, né, começou o quê? A trazer um novo modelo, né, para a figura do gerente financeiro, do controller. Porque a gente começou o quê? A participar das decisões do negócio. Ó, vamos ter um projeto aqui, um projeto de expansão, vamos ter aqui um projeto de investimento, e aí você começa a participar mais das decisões do dia a dia da planta ou do negócio. Então, isso começa a se tornar mais importante ainda na figura do business partner. Né? Começa a fazer benchmark, né? A ver como estão outros negócios, outras empresas, analisar o que você pode trazer de ganho. Né? Olha, como que a gente consegue fazer para crescer? E aí você começa a realmente, né, entrar na figura do business partner principal, que é um parceiro estratégico. Né? Que o foco é em criar valor, em crescimento. O que nós conseguimos fazer para melhorar, trazer inputs importantes, né? Então, assim, aonde a gente consegue melhorar? Então, não é só pegar o número e mandar, não é só reunir todo mundo numa sala e falar, mas você começa a influenciar e você começa a dizer, olha, talvez esse caminho, se você fazer, eu acho que não vai ser legal. Lá na frente vai ter isso, lá na frente vai ter aquilo. Como a gente consegue realmente proteger o resultado, né? Então, a gente começa a falar mais de resultado, a gente começa a falar mais de criar valor para aquilo que a gente está fazendo. E aí você começa, talvez, a entrar mais uma parte fiscal. O que a gente consegue ter de recuperação de impostos? O que a gente consegue fazer melhor para agregar valor para o resultado? Então, a gente começa a pensar mais nisso, a ser mais assertivo nas estratégias de investimento, né? E aí pensar o que esse investimento ele pode me trazer de ganhos futuros, não só agora. Você começa a desafiar mesmo o processo como um todo. Tá legal, não tá legal? Acho que tem que mudar isso, porque a gente pode ter um problema lá. Então, a gente começa a ter uma visão de futuro, que é super importante, a se tornar um parceiro de confiança, né? Onde as pessoas elas te chamam para tomar as decisões. Então, às vezes, muita empresa, você vê que, às vezes, finanças fica de fora, às vezes, dos fóruns. Então, você começa a se tornar um parceiro ali super importante no processo,
que muitas vezes vai depender até de você para alguma decisão importante, estratégica do negócio ou da planta. E aí você realmente começa a conectar, né, a estratégia com a execução e a criar um cenário de planejamento para o futuro da planta ou do negócio. Então percebam, gente, que hoje você não é só um cara que controla o custo da companhia. Você é um cara agora, né, e você tem uma função estratégica na companhia, importante, onde você vai fazer muita diferença em realmente você ter muitas características importantes dentro disso, né? E aí, essa evolução ela está acontecendo aos poucos. Hoje tem empresa que você só reporta. Eu só reporto, explico e nada mais. E aí, é o que eu disse no início. Não que hoje, eu só vou ser agora Strategic Partner. Não, porque você tem uma parte de report para fazer, sim. Você tem uma parte. Você tem que também ter uma focus em controles de risco, sim. Mas isso não é, né, apenas o que você faz. Você tem uma gama de coisas como business partner muito maior. Então, isso é um ponto super importante dentro dessa transformação que hoje o profissional de finanças está passando, de ser um simples gerente financeiro ou um controller que faça só uma gestão de números e manda o número, eu só sei o número, mas o business partner, ele sabe exatamente o que está por trás do número. E ele sabe o que fatores externos e internos podem impactar no número depois no futuro. Então, é essa a evolução que a gente está tendo hoje dentro de muitas companhias, da evolução do parceiro de negócios, né, do parceiro de negócios de finanças dentro das empresas hoje em dia. Até aqui tudo bem, gente? Tudo certo, Roger. Estou achando excelente. Nossa, muito mais do que eu tinha imaginado. Depois eu faço os agradecimentos oficiais. Tá ótimo. Vou reforçar mais uma vez, pessoal. Fiquem à vontade, vão mandando suas perguntas. Também podemos deixar para o final, não tem problema. Teremos um tempinho para bater um papinho no final ainda. Exatamente. Bom, gente, e aí, quando a gente fala do business partner, a gente está falando de não só uma pessoa que entende muito bem de custo. Eu sei qual é o sistema de custeio da minha empresa, é por absorção, eu conheço exatamente o meu P&L, as linhas, o meu balanço patrimonial, eu domino. É importante? É importante ter hard skills, que a gente fala que é o conhecimento técnico? É super importante para um controller, claro, para um gerente financeiro, para nas discussões você, né, focar. Porque a controladoria, na verdade, gente, ela é um misto de contabilidade com administração, né? Então, você tem basicamente as duas partes dentro de controladoria. Você não é um contador, né? Porque você não, talvez, muitos controllers e gerentes financeiros são formados em contabilidade, sim, mas não é um requisito essencial ser formado em contabilidade, tanto que em processos de seleção, eles escolhem ou formado em administração, ou formado em contabilidade, ou formado em economia. Mas é importante você ter hard skills, conhecimento técnico, mas uma parte imensamente importante são os soft skills, que é a parte comportamental. Então, falando um pouco do hard skills rapidamente, é importante ter todo esse conhecimento técnico de finanças, com certeza, né? Ele vai ajudar em muitas coisas que a gente for ver depois no futuro, dentro de uma companhia. Então, a gente poder analisar a tendência, fazer um forecast, sabe, entender, né, uma reconciliação, entender um reporte, né, entender as entradas, saídas, entender os relatórios financeiros. Isso é um ponto importante, né? Eu adicionaria aqui a parte do hard skills, né, duas coisas, gente, para focar super importantes. Primeiro, idioma, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Se você quer crescer dentro da companhia, e eu não vou ser aqui, né, mais um
que vai falar que as pessoas que falam inglês ganham mais no mercado, que vocês já estão cheios de pesquisas assim. Então, assim, é super importante focar em idiomas, sem dúvida nenhuma, hoje, inglês e em segundo espanhol, e dependendo da sua empresa, da onde ela é uma empresa francesa, foca no francês, né? Então, isso é super importante para o seu crescimento profissional. E outra parte muito importante dentro do crescimento profissional, dentro do hard, é a parte de TI, né? É a parte de conhecer um pouco como funciona. Você não precisa ser um especialista, mas conhecer como funciona o Power BI hoje, né? Ou um software de BI, né? É importante entender um pouco. Isso vai te ajudar, inclusive, nas suas análises. Então, isso é super legal, né? Quando você tem olha, estou focado aqui no Power BI, estou focado aqui em outros softwares de BI, para que eu pegue toda aquela base de dados de curso, jogue numa coisa, me dê os resultados fácil. Isso vai ajudar você pra caramba, para você, inclusive, ter tempo para outras funções, né? Então, é importante focar nisso, né? Importante focar, de repente, e para o profissional de finanças moderno, entender o que são criptomoedas, né? O que são essas moedas virtuais que estão acontecendo, entender esse dinamismo é importante, embora às vezes talvez a empresa não está atuando nisso, é importante. Investimentos, né? É um tópico super bacana de entender para o profissional de finanças, né? Fora da contabilidade, então isso também é muito legal, né? E, claro, sem dúvida nenhuma, hoje em dia, fiscal tributário, gente. Isso é, hoje, um ponto imensamente importante dentro do hard skills, tá? Então, são algumas coisas que eu posso falar do hard skills hoje. Mas, gente, o que realmente o business partner ele vai fazer? Ele vai ser um parceiro de negócio, como o nome diz, parceria. E é aí onde entra os soft skills, que é toda essa parte azul. Para que você seja um finance business partner que influencia e que seja estratégico, você tem que ter uma liderança muito grande. E o que é liderança? Liderança é influência. Liderança é negociação. Liderança é ouvir. E ouvir não o que o outro está dizendo, ouvir o que o outro não está falando. É ter sabe, uma consciência do que está acontecendo ali por trás para negociar, para influenciar nas decisões, porque você é um business partner de finanças. Nem toda empresa você tem o poder de falar não. Porque hoje, né, o controller, o gerente financeiro é conhecido por falar não. Mas isso, talvez um tempo atrás, era muito mais grande. Hoje, não basta só falar um não. Você tem que influenciar para realmente aquilo se tornar não. Então, você tem que ter realmente muitas características importantes de soft skills. Então assim, resoluções de problemas. Né, a gente brinca que aqui nós estamos para resolver problemas, né, e não para levar problema. Né? Então, assim, aqui a gente é pago para resolver problemas. Né? Empresas, nós somos pagos para resolver os problemas, não para levar problema para chefe ou para outras pessoas. É para resolver, é para trazer soluções, é para trazer propostas de solução. Então, problem solving é bem importante ter essa característica, esse dinamismo de resolução de problemas, de influenciar, de falar com as pessoas, de traduzir a linguagem de finanças numa linguagem acessível para todos, porque nem todo mundo vai entender EBITDA, EBIT, nem todo mundo vai entender LAGIR, nem todo mundo vai entender DRE, nem todo mundo vai entender balanço. Então, você tem que ter uma característica de dinâmica muito importante para traduzir finanças para o time, principalmente de operações, de processos fabris. Então, você tem que ter uma excelente comunicação, né? Você tem que ser persuasivo, né? E é exercendo a liderança. Você tem que construir confiança, e é um processo que vem através de um relacionamento interpessoal importante. Então, como que as pessoas elas vão confiar em mim? Como que eu vou influenciar as pessoas se elas não confiam em mim? Então, a gente tem que construir esse relacionamento com as pessoas, né? E aí que eu falo que por que eu comecei a fazer gestão de pessoas? Porque o que está por trás dos números, pessoal? O que gera números são pessoas. Os números não são criados do nada. Só existe número porque existem pessoas que fazem os números, que são os números também, inclusive. Então, a gente tem que entender esse dinamismo. E aí, eu falo que é um
é um adicional para o profissional de finanças, é aquele que consegue realmente abordar isso e trabalhar nisso, essa gestão de pessoas, essa liderança. Relacionamento pessoal é super importante, construir conexões com as pessoas, conversar diversos assuntos, tentar ser realmente um cara que desafia, mas também um cara que não seja, né, um cara que ninguém quer por perto. Não, putz, ele desafia, mas ele me faz pensar, ele realmente é uma pessoa agradável. Né? Tem muito profissional de finanças, meu, que você não consegue nem ter um contato, que o cara é tão chato que, sabe, você prefere que ele fique longe de você. E não é o caso, você tem que trazer as pessoas perto de você para você influenciar. Então, isso é super importante dentro do processo, né, de soft skills. Inteligência emocional nem se fala, porque a sua liderança vai estar pressionando por resultados. Eu quero resultado, eu quero resultado. Isso é natural, né? Você pode falar, eu não aguento mais isso na minha empresa, Roger, mas você vai mudar de uma e vai para outra, e vai ser a mesma coisa. Pressão por resultado, eu quero menos, faz mais com menos, mais com menos, mais com menos. E você tem que ter uma inteligência emocional muito grande, resiliência, né? Que é importante, capacidade de se adaptar no meio da pressão. Né? Então, isso tudo, gente, é importante. Né? E os soft skills, na verdade, gente, a gente não aprende no curso. A gente faz um curso, a gente aprende a teoria, mas, na verdade, a gente faz isso tudo na prática. A gente aprende muito mais na prática, né? E se desafiando. Né? E aí é o que eu falo para vocês. A gente está acostumado super a desafiar as pessoas no papel de gerente financeiro. Mas eu acredito que o maior papel é a gente se desafiar. Então, assim, quanto que eu vou conseguir construir um relacionamento legal com o pessoal? Como que eu vou realmente ter uma melhor consciência global das coisas? Né? Então, assim, eu começo a tentar me desafiar e aí a criar essas conexões, a tentar realmente, né, criar essa parceria de confiança, e faz tudo muito do quê? Do seu comportamento ali com as pessoas, né? Então, assim, é super importante, né, esse processo. E um ponto importante dentro de uma empresa, né, gente, é não levar nada para o lado pessoal. Vai ter discussões difíceis, vai ter discussões complicadas, mas no final do dia, ali foi profissional. E, infelizmente, hoje a gente vê muito profissional que acaba levando para o pessoal, se torna... Então, assim, tudo isso, gente, faz parte muito importante os soft skills. O comportamento, e aí vocês também já devem ter ouvido muito falar, que as pessoas elas são contratadas pelo conhecimento técnico, mas elas são demitidas pelo comportamento. Você já viu alguém ser demitido? Olha, eu estou te demitindo porque você não conhece, você não sabe me falar as contas contábeis de um ativo, de um passivo? Eu nunca vi. Eu sempre vejo pessoas sendo demitidas de companhias porque faltou comportamento. Porque faltou, talvez, uma coisa, proatividade. Ah, eu tenho um cargo de supervisor, mas eu não me importo de começar a trabalhar como controller ou como gerente, mesmo ainda como supervisor. Eu sou exemplo próprio disso, né? A empresa nunca vai te dar um cargo antes de te testar. Então, gente, são coisas que a gente tem que fazer. Não adianta fazer o job description para crescer. A gente tem que fazer além do job description. A gente tem que dar valor maior do que o job description, porque o job description, você está no elas por elas. Mas o que vai fazer você crescer dentro da empresa é fazer mais. É realmente trazer mais valor, né? Então, uma coisa importante também, que eu falo que é hard skills, soft skills, são apresentações, como você faz o seu marketing pessoal junto com o pessoal, né? Junto com o time, junto com a liderança. Isso é um ponto importante, como as pessoas olham para você, como você é visto pelas pessoas. Então, é importante investir nisso, entendeu? É importante investir. Eu sempre falo com o pessoal que está com problema em carreira, investe no coach, porque você vai descobrir que o problema não é o seu chefe, que o problema não é o seu amigo, o problema está em você, o problema está em nós, de a gente poder melhorar. Né? E se a gente consegue se adaptar, a gente consegue se adaptar em todo lugar. Então, assim, isso que eu falo dos soft skills, é estar preparado para isso. Né? Então, assim, um coach, você tem oportunidades? Vai. Ah, Roger, não tem como pagar um profissional. Vê uma pessoa dentro da empresa sênior para ser o seu coach.
Tem muitas empresas que têm programas de coaching internos. Não tenho, vou fazer um coach, eu vou conversar com alguém que é profissional da área. Tenta, gente, adicionar isso, comportamentos, como que a pessoa ela vai resolver esse problema no seu lugar, pedir conselhos. Não é nenhum problema nisso. E isso é super importante dentro de companhias. Então, essa parte de comportamento, gente, ela é super importante, né? E aí vai entrar tudo que eu falei para vocês aqui, né? Relacionamento interpessoal, inteligência emocional, resiliência, resolução de problema, perspectivas, influência, liderança, ética, é, tudo isso, né, que faz parte do pacote dentro dos soft skills. Então, se é um conselho que posso dar para vocês, humildemente, alguém que saiu de office boy dentro, né, de um órgão público e agora que tem um cargo de operações, é isso. Invistam nessa parte de soft skills. Se desafiem, busquem ajuda, leiam. Isso vai fazer toda a diferença na sua carreira, seja em finanças, seja em qualquer área. Tá? Mas para o profissional de finanças é importante. Como eu falei, o profissional de finanças, às vezes, ele é só conhecido pelo número. Ele sabe número, ele sabe o balanço. Ok, muito bom. Mas tem uma parte comportamental que é super e mega importante dentro do cargo de gerente financeiro ou do controle de operações. É isso, Raquel, para a gente terminar agora com as perguntas, que eu imagino que deve ter algumas aí. Muito bem, Roger, muito obrigada. Bom, gente, temos alguns minutinhos para dúvidas. Fiquem à vontade para enviar no chat ou mesmo abrir o microfone e perguntar. Enquanto o pessoal vai esquentando aí, Roger, deixa eu aproveitar o momento de parabenizar, né? Te agradecer por ter aceitado o convite. Acho que a ideia era essa mesma, ter um bate-papo leve, uma conversa leve. Você tem uma trajetória profissional muito especial, né? Realmente, por isso que eu acho que até fiz bastante questão que você compartilhasse todo o seu início e, sem dúvida, com muito esforço, né, e empenho, você construiu uma carreira extremamente sólida, né, e com consistência. Etapa por etapa, vamos dizer assim, passando pelas áreas, construindo, conhecendo, se desenvolvendo, até chegar nessa posição de controle de operações. E eu acho que o ambiente que você vive, né, estamos falando de um controller, então, talvez na nossa cabeça, talvez na cabeça dos nossos alunos que estão acostumados a trabalhar com controladoria, é mais um profissional que está dentro do escritório, que faz a consolidação, reporting, esse tipo de controller, né? Na sua posição de controller de operações, que talvez não seja uma figura tão comum, né, para os profissionais que estão aqui hoje, eu acho que você acaba sendo forçado a ter algumas características que todos nós deveríamos ter. Algumas delas eu listei aqui, que é a visão sistêmica, a proatividade. Então, assim, você está num ambiente que você não está sentado numa cadeira com o computador na frente. Eu até ia te perguntar, você fica mais sentado ou de pé, Roger? No seu dia a dia, me fala. Não, é muito em pé na planta, andando na planta, vendo como tá as coisas, falando com um, falando com o outro, levantando, é bastante dinâmico. Sim, não, e sem dúvida talvez seja um pouco diferente do que a maior parte de nós contadores, né, originalmente, vimos, né, na nossa trajetória, vivemos na nossa trajetória profissional. Mas, e é exatamente isso, né? Você estando numa planta, as coisas estão acontecendo, você tem custos para gerenciar, o processo fabril acontecendo na sua frente, acho que sem dúvida, tendo que interagir com diferentes tipos de profissionais. O que você disse sobre a linguagem de finanças, né? Você ter que ensinar, falar numa linguagem que a pessoa consiga entender, uma pessoa que não tem um background de finanças, contabilidade, mas é importante que ela entenda, porque ela tem gestão sobre aquilo, né? Sem dúvida alguma. O pessoal da manutenção tem gestão sobre a sua linha de manutenção. Entramos aí na parte de influenciar, né? Todas as vezes que você falou muitas vezes a palavra influenciar, que acaba sendo uma habilidade importante que você acaba tendo que manter como controller de operações. Estava lembrando aqui que, como eu disse, né, nós fomos colegas de empresa, né, em áreas diferentes, mas colegas de empresa. E eu me lembro que na época em que eu trabalhava na controladoria, quantas vezes o meu gestor na época, você vai lembrar, mandou a gente para a planta, as 3 plantas da DSM. Então, a gente passava um dia inteiro na planta.
Então, nós tínhamos alguns processos dentro da área de controladoria, uma controladoria regional, né, basicamente fechamento de custos, reconciliações mensais e toda a parte de conciliação e reporting para a matriz. Então, basicamente, um trabalho de natureza de cálculo, né, e computadores, sistemas, e ERP, pelo menos, acho que uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, íamos até a planta, porque a gente precisava enxergar o processo fabril. Na DSM temos processo Fabris simples, que é o premix, né, mas temos um processo Fabris em que existe o processo químico, né, um pouco mais complexo, mas eu me lembro, fazia questão, porque é exatamente isso, é estar próximo do que a sua empresa faz, para você entender o que é aquele número que você está reportando na linha da DRE, por exemplo. Exatamente. Super importante entender. E aí, pessoal, Rosa, Oi. eu vim também da área de indústria. Hoje, atualmente, estou ingressando na área da saúde e vivenciei um pouco, não como contador, como controller, mas acabamos aprendendo que todas as pessoas que trabalham dentro de uma planta, principalmente industrial, têm que conhecer o negócio. Isso facilita muito a visão sistêmica de todo o processo. Muitas vezes, muitas opiniões, muitas sugestões de melhorias vêm de pessoas que não é diretamente ligado às atividades operacionais, que está fora, mas vem com um olhar diferente, vem com uma visão diferente. E você consegue fazer essa tradução de números com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, né? Você tocou num ponto muito importante, que são os soft skills, mas é que eu acho que é uma grande dificuldade, é como correlacionar isso com as pessoas, como trazer essas pessoas para dentro do negócio, para dentro do que a arte objetiva, né? Devido ao grande conjunto de conflito de interesses, né? Como é que se faz isso? Eu acho que é a grande questão. Pessoas com visões diferentes, com necessidades diferentes, você conseguir alinhar para o mesmo caminho. Qual seria a sua dica para isso? Boa pergunta, Márcia. Eu acho que você tem várias formas de fazer isso, né? Mas acho que uma das coisas, né, é justamente ensinando o pessoal e doutrinando o pessoal em finanças, né? Então, algumas estratégias: preparar um treinamento para a companhia, para a planta, para o setor, traduzindo todos os nossos relatórios, né, e explicando no final do dia que isso vai impactar o resultado do negócio naquela linha específica. Isso acho que é uma coisa que ajuda e ajudou, na minha experiência, a criar esses fóruns de treinamento. Nas reuniões de revisões, sempre bater na tecla disso também, do resultado da companhia, né? E com cada área explicando o processo, né? E aí você mostrando aos poucos para eles. Então tem uma reunião, tem alguma coisa, ó, essa ordem de produção aqui, gente, ela vai impactar aqui. Ela vai dar uma variação Y, ela vai dar uma variação X. Então, você, aos poucos, vai construindo isso, tá, Márcio? A gente não tem uma fórmula mágica, porque realmente, como você disse, é muito complexo, são muitos interesses se competindo, mas uma das coisas é você também atuando como educador, um doutrinador de finanças, para que você influencie outras pessoas também, para entrar também nesse mundo de finanças, né? E aí você vai até perceber, e quando você começar a falar de finanças com as pessoas, até o interesse de muitas pessoas, inclusive em trabalhar em finanças, porque começa a ser um tema que não é mais tão problemático, você consegue ter uma visão melhor. Então, na minha experiência, treinamentos, acompanhamento, esse relacionamento e relação de confiança é justamente também educando e doutrinando a pessoa para você poder influenciando ela para isso, né? No final do dia, mostrar que tudo que ela está fazendo vai impactar no resultado da companhia. E se a companhia ela prosperar e ela for melhor, vem mais salários, vem mais promoções, vem mais bônus, vem. Então, assim, você começa a mostrar um pouco o contexto também, né? E não só o número. Então, acho que é importante também, isso é uma dica que eu posso dar e que faz muita diferença. Prepara um treinamento, transforma o que você faz na sua empresa em finanças em uma linguagem acessível, dá esse treinamento e deixa a porta aberta. É sempre muito, muito boa a experiência. Obrigada pela pergunta, pelo comentário, Márcio. A Renata mandou, na verdade, um comentário
aqui no chat, Roger, boa noite, bom webinar. Por coincidência, eu iniciei em cobrança e hoje sou gerente de FP&A e custos. Me identifiquei muito com o que o Roger disse, estar próximo à área de operações e à própria fabricação é necessário para acompanhamento de custos. Exatamente, super importante. Você vê um número ali, aí o número não é tão bom como você esperava, mas você já está sabendo por quê. Não vem uma surpresa, né? É isso que é importante. O profissional de finanças não pode ser pego de surpresa. Nossa, veio esse número, meu Deus. Não, quando o número vier, você já sabe o que está acontecendo, né? Então, isso é bem importante também, bem esse acompanhamento com o que está acontecendo no dia a dia da planta. Legal. Oi, pessoal, tudo bem? Posso fazer uma pergunta também? Opa! Meu nome é Henrique, eu sou, na verdade, advogado tributarista, tá, gente? Então, eu estou um pouco fora do ambiente aqui, mas eu fiz o MBA da FIPECAF, né? Estou estudando essa parte, não na pretensão de atuar diretamente na área, mas entender um pouco como funciona e começar a me ambientar, até porque o jurídico, pelo menos onde eu trabalho hoje, ele está dentro da estrutura financeira da companhia, né? E como eu trabalho com a parte tributária, eu comecei a perceber, Roger, que esses soft skills, principalmente, todo esse desafio, né, que você propõe, ele é muito aplicável para o jurídico também. Toda essa questão de você trazer a técnica, os hard skills e os soft skills, e começar a se preocupar também com a planta e com a operação, são coisas que isso serve, eu consigo dizer para vocês, para o jurídico também, tá? Então, para essas carreiras de controller, que também me interessam e eu quero me aproximar desses temas, eu acho que eu estou aprendendo muito, acho que faz todo sentido, e acho que é para todas as carreiras técnicas de corporativo, de companhia, que tem essa vocação a ser business partner, né? Acho que um comentário aqui, acho que é bem interessante isso que você está colocando. Exatamente, Henrique. Isso acho que serve para todas as áreas, né? E finanças eu digo que ela tem que focar mais, porque a gente, como naturalmente, a gente é muito focado na área exata, né? Nós somos uma área exata, então assim, a gente fica sempre focado nos números, mas a gente tem que desenvolver esse lado humano que é super importante dentro de finanças e, como você disse, dentro do jurídico, dentro de compras, dentro de todas as áreas, é super importante. Bom comentário. E a Marcela perguntou no chat, Roger, esse treinamento, acho que ela se refere ao que talvez você costuma dar na planta, né, para os seus times. Esse treinamento de finanças por operações, que tipo de coisa você explica? Você chega a entrar, como é que funciona um PNL? Como é que a gente calcula a margem de contribuição? Isso interessa aos profissionais que atuam na planta junto com você? Depende muito do desenho da empresa, né? Se a empresa hoje, a área de negócio, ela está conectada com operações, é a mesma coisa, talvez, você realmente poderia abordar isso. Mas, geralmente, o que a gente aborda? Como se faz um controle legal de custo fixo? Como que você realmente desenvolve, né, alguma administração sobre os contratos que você tem? O que é uma ordem de produção e o que custo tem a ver com ordem de produção? Como que carrega o custo padrão? Né? Como que a gente faz o custo padrão? Aí a gente explica lá Bill of Materials, a inserção do custo fixo. Então, assim, você começa a explicar como que se faz uma boa gestão de matéria-prima na gestão de finanças, olhando o vencimento das matérias-primas, a expiração, manuseando bem, melhora a demanda, atendendo a demanda melhor. Então, você começa a trazer um pouco mais a finanças, não no sentido de PNL, margem de contribuição. Você começa a pensar, inclusive, até um bom exercício para você. O que hoje a planta tem, o que finanças tem? Como eu conecto uma coisa com a outra? Como que eu explico que para o gerente de qualidade que, se ele controlar bem o custo fixo dele, nós vamos também ter uma boa qualidade nos nossos números junto às casas matriz, junto ao governo? Como que eu explico, né, para um gerente administrativo que, se ele fazer uma boa gestão dos contratos dele, gerenciar bem a inflação, o que compra está negociando, nós vamos ter um impacto positivo na margem do negócio. Então, assim, a gente conecta, né? E eu acho que um ponto importante é saber conectar, né? O que realmente a pessoa faz com o que no dia a dia acontece e o resultado final, né? Então,
Então, eu acho que são pontos importantes que depende muito, mas, por exemplo, um PNL, importante, ó, o PNL ele é composto lá de venda, COGS, não sei o quê, e aqui, gente, ó, na planta, COGS vem aqui, ó, então, assim, se a gente aumentar mais, lá no final, lá no EBITDA, vai ficar menor. Então, assim, fazer, né, uma coisa bem didática, linkando o que ela faz no dia a dia com o resultado financeiro. Acho que é importante e aproveitar para a gente influenciar, né? O que a gente quer melhorar nos processos, nos controles, e o que isso impacta finanças. Isso também é um bom ponto para colocar. Perfeito, Roger. Bem, pessoal, eu acho que nós podemos caminhando para o final. Obrigada, Marcela, pela pergunta, obrigada, Henrique, pelo comentário. Roger, quero te agradecer de novo por ter topado participar. Eu espero que você tenha gostado, eu tenho certeza aqui que todos gostaram bastante, eu gostei muito. Acho que você trouxe temas super importantes e a ideia era realmente essa, que fosse uma conversa leve. E é isso, eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Vamos pensar em outros temas para trazer para o pessoal. Pessoal, quero agradecer muito a presença de todos, a participação. Você quer se despedir, Roger? Obrigado, gente. Obrigadão, né? E tenho certeza que cada vez mais a gente vai crescendo nas companhias, na medida que a gente vai entendendo tudo isso. E eu desejo uma boa sorte para todos e sucesso aí na trajetória profissional de cada um. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Até mais.